Estudo Bíblico 1 Samuel 30, verso 1. Ziclag. Servindo como local temporário de moradia para Davi e seus 600 homens, Ziclag ficava no Neguebe e fora dada a Davi por Aquis, rei de Gate, capítulo 27, verso 6. Davi usou a cidade como a base de onde partia para seus ataques às tribos vizinhas, capítulo 27, versos 3 a 11. Amalequitas. Colhendo as consequências do fracasso de Saul em destruir totalmente os amalequitas, 1 Samuel 15, e dos ataques de Davi contra eles, capítulo 27, verso 8, Davi e seus homens foram vítimas de um ataque bem-sucedido em que os amalequitas levaram cativas todas as suas mulheres e rebanhos, verso 2, antes de incendiar a cidade deles. Terceiro dia. Davi gastou na sua volta 3 dias, em que percorreu uns 128 quilômetros. Estava fora de Ziclag havia já uns 10 dias, e gastou 1 dia com os preparativos para a nova expedição contra os amalequitas. Davi e seus homens devem ter retornado em marchas forçadas. Verso 2. A ninguém mataram. É evidência notável da proteção providencial que o Senhor dera a Davi, verso 19, capítulo 26, verso 12, cuja própria prática tinha sido bem diferente, capítulo 27, verso 9. Verso 3. Suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Essa virada dos eventos deve ter causado consternação excepcional, porque era a solicitude pela segurança das famílias que desde o início deve ter motivado a retirada de Davi e seus homens ao território dos filisteus, capítulo 27, verso 1. Os prisioneiros seriam vendidos como escravos aos povos vizinhos, principalmente aos egípcios. Verso 6. Angustiou a amargura. Chegar em casa e ver a realidade daquela tragédia trouxe imensa angústia a Davi, além de trazer à tona a maldade de seus homens que tiveram a ideia traiçoeira de apedrejá-lo. Se reanimou no Senhor, seu Deus. Esse era o caminho para Davi tornar-se um homem segundo o coração de Deus. 1 Samuel 13, 14, 23, verso 16 e Atos 13, 22. Verso 7. Abiatar, a estola sacerdotal. Sem ter consultado o Senhor antes de partir para apoiar Aquis na peleja, Davi agora era chamado a voltar sua atenção a Deus. Davi consultou ao Senhor. Verso 8. Verso 9. Ribeiro de Besor. Ribeiros da estação chuvosa da vizinhança de Berseba e do sul convergem para o ribeiro de Besor, que corre para o noroeste até desembocar no mar Mediterrâneo. A palavra hebraica para ribeiro é Nabal, que significa uma ravina ou o leito de uma torrente com água correndo através do mesmo. Verso 10. Cansados. Sua exaustão não é de se estranhar depois de uma marcha de mais de 96 quilômetros a partir de Afec, capítulo 29, versos 1 a 11, e a perseguição imediata sem descanso até ao ribeiro de Besor. É bem provável que isso tenha ocorrido na época do término das chuvas, de janeiro a abril, e por isso o ribeiro estava cheio e com uma violenta correnteza, o que explicaria a dificuldade dos soldados cansados não terem conseguido passar para o outro lado. Verso 13. Meu senhor me deixou. Vida de um escravo doente, pouco mais importância tinha que um cavalo aleijado. 3 dias. Os amalequitas estavam na frente de Davi ainda por 3 dias. Gastou 5 dias para alcançá-los. Verso 14. Lá do sul dos Queretitas. Os Queretitas estavam possivelmente relacionados com Creta, Caftor, o país de onde se acredita que os filisteus tenham vindo. Amós 9, verso 7.
Território de Judá. A parte oriental do Negueb pertencia a Judá. Uma parte pertencia à família de Calebe e era chamada de Negueb de Calebe. Capítulo 25, verso 3, Josué 15, verso 13. Verso 16. Aquele grande despojo. Os amalequitas não tinham apenas o que tomaram de Ziclag, mas muito mais despojos de todos seus outros ataques. Versos 17 e 18. Feriu-os Davi. O ataque foi inesperado, noturno e terminou rapidamente. Para cuidar dos prisioneiros e recolher o despojo de guerra levou um dia, até a tarde do dia seguinte. Na volta, gastou mais uns 8 dias. Depois que Davi conquistou os amalequitas, ele devolveu o que era de Ziclag, versos 19 e 26, e espalhou o resto por toda Judá, versos 26 a 31. Verso 19. Não lhes faltou coisa alguma. Apesar dos fracassos anteriores de Davi, Deus mostrou-se mais do que gracioso e abundante em seu cuidado com as mulheres, crianças, rebanhos e posses de Davi e seus homens. Verso 20. Tomou Davi todas as ovelhas e o gado. O motivo de Davi ter escolhido as ovelhas e o gado para si mesmo está evidente nos versículos 26 a 31. Eram os mais aceitáveis em Judá em troca de segurança de seus homens contra Saul e na promoção de sua causa no meio deles. Verso 24. Receberão partes iguais. Davi, conhecendo a lei mosaica, números 31, versos 27 a 47, manda repartir o despojo igualmente entre todos, Josué 22, 8, incluindo as reservas, os guardas do campo e os doentes. Reavivou assim um preceito esquecido e para ser observado daí por diante. Versos 26 a 31. Todas as cidades mencionadas aqui acham-se no Negueb. Davi, embora estivesse no exílio e sob suzerania filisteia, repartiu o despojo de guerra entre os anciãos de Judá para agradecer-lhes a hospitalidade e mostrar que no futuro, quando fosse constituído rei sobre Israel, a distribuição poderia repetir-se para a alegria de todos. Verso 28. Sifimote não foi mencionada em nenhum outro lugar, mas Zabdi, o Sifmita, 1 Crônicas 27, 27, que tomava conta da adega de Davi, era evidentemente nativo desse lugar. Verso 31. Hebron era conhecido no tempo de Abraão como Kiriat Arba. Hoje é chamado de El Khalil, o amigo, uma abreviação para a cidade do amigo de Deus, que é o título maometano para Abraão. Segundo Crônicas 20, verso 7, Isaías 41, 8 e Tiago 2, 23. Nota homilética. O tino político de Davi. Usou 3 princípios sociopsicológicos para impor-se como rei. 1. O princípio de dar, Atos 20 e 35, que é virtude e graça, 2 Coríntios 8, 1, ao mesmo tempo. 2. O princípio de agradar, Gênesis 33, versos 10 a 11, que é um meio de ganhar a simpatia. E 3. O princípio de impressionar, verso 26, como guerreiro capaz e senhor de ricas presas que há um recurso de impor-se.